e que aquilo que o Senhor tem para nós seja nos revelado através da partilha, através da pregação do Oséias. Ave Maria, cheia Cheia de de graça, graça, o o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós vós entre entre as as mulheres. mulheres. Bendito Bendito é é o o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe Mãe de de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e e na na hora hora de de nossa nossa morte. morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. O tema da nossa pregação é vontade de Deus. Vou estar com o celular para olhar os pontos, certo? Os tópicos. Comente com seu irmão o que é que você entende, o que é que a gente pode identificar, o que é que é a vontade de Deus. Partilha com seu irmão ou a sua irmã. Amém? O primeiro ponto que a gente vai abordar é a vontade de Deus, é lugar seguro. Geralmente o grande medo que a gente tem de fazer a vontade de Deus é o medo do que pode vir quando a gente abraça ela por inteira, né? Na verdade, o que existe dentro de nós é uma desconfiança do amor de Deus. Às vezes ela é muito consciente, muito clara, e às vezes, bom dia, e às vezes ela não é tão clara, né? Mas ao longo da nossa história, a gente vai tendo essa experiência com o amor de Deus que vai se renovando, vai sendo mais forte em cada momento, ora mais fraca. Porém, às vezes a gente vai tendo muitas inseguranças. Se lançar e se abandonar na vontade de Deus é um passo de fé muito grande, né? Porque geralmente a gente quer assim, não, eu faço a vontade de Deus até aqui. Mas esse aspecto da minha vida, esse ponto, eu vou decidir. Ou então a gente faz um outro ponto. A gente faz o seguinte: a gente decide e pede que Deus abençoe nossa decisão, que não é o certo. Deus não está, como é que eu diria? Deus não é alguém que faz passe de mágica ou é um pai de santo. Ou seja, eu escolho algo que muitas vezes nem vontade de Deus aí, eu quero que Deus abençoe. A pessoa vai começando a tomar decisões porque elas são boas, são lícitas, e nem tudo que é lícito é vontade de Deus. Às vezes algo nem é pecado que eu decidi fazer. É algo até maravilhoso, é algo bom, é algo que é importante, é algo que talvez seja até santo, mas é vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Eu decidi hoje deixar de vir para o grupo de oração porque eu vou rezar por alguém que está doente. Pronto, é ótimo. É a caridade belíssima, sim ou não? Muito necessário. Mas eu pedi liberação para poder rezar por essa pessoa. E quando eu peço e a pessoa não libera, eu fico resmungando, reclamando. A Dacilene mandou falar isso não, viu? Eu estou falando só porque estou querendo colocar a pregação nesse estilo mesmo. Então, a gente deve ter muito cuidado, porque a gente vai fazendo muito dessa forma algumas vezes, né? Não, eu decidi ter filho daqui a 4 anos só, porque muito gasto um filho. Aí o segundo daqui a 4 anos, o terceiro daqui a mais 8 anos. Só vou ter 2 filhos, eu já decidi mais a minha esposa. Mas nós dois decidimos junto com quem? Foi com Deus? Ou a decisão é nossa que prevalece? Me falaram ontem, né, uma pessoa que eu acompanho, né, é jovem, falou assim, mandou uma mensagem: Oséias, é mais difícil ser santo, né, com filho e com esposa. Eu falei, tem mais chance de ser santo. Talvez seja mais difícil, mas tem mais chances, porque o combate é maior. Aonde maior é o combate,
a chance de ser santo é sem dúvida maior. Porém, a chance de se perder também é maior. Ambas as coisas. Depende se a pessoa reza bem, reza muito, reza os dois. Porque geralmente se entende assim no casamento, né? O que é o casamento? É o lugar onde os dois santificam. Um é uma peste, outro é um santo. Ao que é um santo acolhe ao que é a peste. Não é isso a visão cristã de casamento, né? Os dois devem ter diferenças e muitas, mas eles devem ter uma meta. Se eles tiverem a mesma direção, os defeitos, as limitações, os pecados, isso aí vai ser detalhes. Eles vão vencendo juntos e vão ajudando um outro a vencer. Mas se a meta, o fim último, o fim no sentido de finalidade, né? O objetivo último for Deus, for o céu, tudo vai dando certo. Mas se a meta última é o carro, é a casa, a meta última é entrar na comunidade, entrar por entrar, né? A meta última é ter um cargo no Shalom, ter por ter. Se a meta última for essa de um e a meta do outro for o céu, vai dando certo, mas vai sendo bem difícil. E se aquela pessoa não for muito íntima de Deus, não é pouco, é muita mesmo. Ela pode ceder para o lado que pende mais para o mundo, para o pecado, para esse fim último secundário, que é as coisas do mundo. Então não vai ser um lugar seguro, vai ser um lugar inseguro, porque é a nossa vontade, né? Então a vontade de Deus sempre é um lugar seguro, embora ela sempre exige de nós correr riscos, sim ou não? Eu estou com um filho de 2 anos, mas eu percebo que é a vontade de Deus que a gente tenha daqui a pouco outro filho. Eu entendo que é, rezei, Deus confirmou. É arriscado ter outro filho, sim ou não? Mas nós somos chamados, se é vontade de Deus correr risco, sim ou não? Sim. Talvez humanamente você vai dizer, não dá certo porque eu estou devendo isso, está assim um casamento, mas os dois rezaram, amadureceram, discerniram, e Deus confirmou que deve se abrir a mais um filho e a pessoa se fecha simplesmente. Ela está no porto seguro dela, não no porto seguro de Deus. E aquele porto seguro dela, qualquer hora pode ter um terremoto, um vendaval, uma ventania, levar tudo. Os nossos portos seguros, eles afundam rapidinho. Eles desmoronam rápido. A gente deve ter muito cuidado com os nossos portos seguros. Um único porto seguro mesmo é a vontade de Deus. O nosso porto seguro, ele é apenas uma miragem. A gente está morrendo de sede, aí vê uma miragem ali de água viva, né? Água límpida, pura. Aí quando chega lá, é só miragem, nem tem, é deserto. Mas em Deus você vê o deserto. Porém a água viva que você não vê, ela está ali bem pertinho daquele deserto, né? Estou usando uma metáfora, né? Vocês estão entendendo, mais ou menos? Partilhe um pouquinho com seu irmão. Que bom, vocês partilham mesmo, né? Ó, no artigo 60 dos escritos, na página 87, vai falar o seguinte. Na página 89. Vontade de Deus, caminho de plenitude, da felicidade de nossa vida. Vontade de Deus, mistério de cruz e ressurreição, de dor e alegria, de violência e paz. Vontade de Deus, via pela qual o Espírito, em meio às doçuras e exigências do amor, conduz cada pessoa a dar o seu fiat, o seu faça-se, incondicional ao Pai. Foi assim como Cristo no batismo e no Getsêmani. Assim também foi com Maria na Anunciação e aos pés da cruz. Foi este mesmo sim que conduziu Cristo
a gloriosa ressurreição. Foi também esse sim que tornou Maria mãe de Deus, da Igreja e de toda a nova humanidade. Por isso alguns santos, de formas variadas, puderam dizer: vontade de Deus, meu paraíso. Com eles podemos dizer: vontade de Deus, lugar seguro, onde mora a plenitude da paz. Aquela paz verdadeira, que nem o tempo, nem as tribulações desta vida podem roubar. Então, primeiro ponto, lugar seguro. Segundo ponto, vontade de Deus, mistério de cruz e ressurreição. Você pode ir anotando, tá bom? Vontade de Deus, mistério de cruz e ressurreição. Santa Teresa fala o seguinte, eu sempre repito essa frase que eu acho muito forte. Ou nós abraçamos a cruz e beijamos ela se torna leve, né? Ela se torna mais suave. Ou nós podemos pegar a cruz e sair arrastando, e ela pesa muito, quando a gente arrasta ela com raiva, né? Porque a cruz que é nos dada, a gente tem três opções. Ou abraça ela e beija, ou sai arrastando com raiva, ou joga ela fora. Mas se jogar ela fora, aparece outra, viu? Não tem nem perigo de não aparecer, vem outra. Jogar fora é jogar fora o mistério da nossa salvação. Sair arrastando com raiva é a gente desperdiçar, ganhar glória no céu. Porque já me perguntaram várias vezes, né? Oséias, ou então já dizem como uma piada ou revoltado, né? Eu sou pobre, já sofro demais nesse mundo, ainda vou para o inferno. Quando algum evangélico fala sobre inferno, sobre condenação, e a gente desce, né? A pessoa fica revoltada porque ela é pobre, ela sofre e ainda está escutando falar no inferno. Mas pobreza, sofrimento não garante céu para ninguém. É como eu vivo isso. Como eu vivo. As coisas externas não garantem céu para nós. Está aqui no grupo de oração, vir para a missa, se confessar, comungar. Tudo isso sem uma vida interior, se for só um ato externo, serve para a nossa condenação e não para a nossa santificação. Estão me entendendo? Se eu faço isso só por fazer, se é algo só externo, eu estou em dias com Deus, mas só de forma externa, sepulcro caiado, né? Me confesso, comungo, rezo o terço, mas eu faço de forma relaxada, frouxa, apenas por um legalismo. Entro até na comunidade, me consagro, definitivo e tal. Mas às vezes eu vou estacionando na vida espiritual, na vida interior. Eu vou progredindo no tempo, nas coisas, nos cargos, mas eu não vou progredindo na minha vida interior. Então isso serve para mim como salvação ou como condenação? Como condenação. Por isso que às vezes a gente pode se assustar. Puxa vida, fulano tem 20 anos de Shalom. E a pessoa, eu não me troco porque tem um ano de grupo de oração. Mas por quê? Aqui eu não estou pensando em ninguém não. Estou me colocando que tenho 20 anos de obra já, viu? Estou me incluindo. E a gente não foi dando passos. Às vezes a gente deve ter cuidado porque nessa questão do sofrimento, né? A gente tem a mania de culpar as pessoas pelos nossos sofrimentos. Não, o culpado é o formador. O culpado é meu esposo. O culpado é os meus filhos. O culpado é Deus. Não é quem é o culpado. É como eu posso aproveitar a cruz, o sofrimento como tesouro. Uma vez um filho espiritual meu falou o seguinte, né? Eu falei uma frase e ele falou uma frase, para mim foi uma palavra de sabedoria, eu nunca esqueci. Falei assim, a gente deve dar sentido à nossa cruz. Aí ele falou, eu acho que não. É a cruz que dá sentido à nossa vida. Eu falei, a frase que eu falei não está errada, mas o que ele falou é mais profundo. Não é dar sentido à cruz, é a cruz que dá sentido à nossa vida. É aquilo que Santa Teresinha falava, né? Um dia sem cruz é um dia perdido. Uma vez até Santa Teresa de Ávila reclamou, né? Senhor, tu esqueceu de mim? É porque você não deu nenhuma cruz hoje. Ou seja, o carimbo da alma esposa é cruz todo dia. Às vezes a cruz ela não é só um problema. Às vezes é aquela aridez daquele dia, né? Às vezes é o desejo de não rezar. Às vezes sei lá, são situações interiores. Que às vezes tá tudo bem, mas o interior tá um bagaço, né? Terremoto, ventania, tudo de ruim no nosso interior, aparentemente ruim.
acontece dentro de nós. A vontade de deixar o esposo, ele está sendo um príncipe e eu quero deixar ele. A vontade de bater no menino, ele está super comportado, não quero nem ouvir a voz dele. Tem dias que a gente está assim, sim ou não? Se irrita até com a gente mesmo. Olha pro espelho e tem raiva da gente, né? Tem. Mas nesse mistério interior também da cruz, é uma oportunidade de amadurecimento, de experimentar da ressurreição. São Francisco de Assis falava, né? Não existe domingo da Páscoa sem sexta-feira da Paixão. Nós nos apressamos em comemorar a Páscoa, mas nós não bebemos do mistério da Sexta-feira Santa. Eu acho que às vezes a gente não vive muito as alegrias porque a gente quer sair rápido demais das oportunidades de sofrimento, né? A gente não louva no sofrimento, a gente não bendiz, a gente não para meditar, tipo, uma grande oportunidade nos velórios. Tem ano que eu vou nos 10 velórios ou mais, né? Ou da minha família, porque morre muita gente da minha família, que é grande. Aí família é muito grande, morre muita gente, é ou não é? Porque se tem 500 pessoas, às vezes por ano morre 2, 3, né? Estão mais velhos, ou de outras formas, de doença, né? Então na minha família todo ano tem perda, às vezes de um tio, de um primo, de algum parente. E quando a gente vai para o velório, aí eu já li muito sobre a morte, né? Sobre preparação para a morte. As pessoas têm medo de ouvir falar na morte, né? Mas quando eu vou para o velório, eu penso, né? Aqui não tem melhor livro do que esse aqui, do que esse caixão, né? Melhor do que qualquer livro. E um dia nós seremos aquele livro para os outros, né? Aí nós podemos ser um livro mal escrito ou bem escrito. A pessoa olha para o caixão aí olha lá para mim. Ô consagrado rei vagabundo, morreu, não viveu a santidade. Imaginem todo mundo pensando isso na hora do velório. Só lembrando das raivas. E só alguém para consolar diz, era tão bom, era gente boa. Porque todo mundo fica bom no dia do velório, né? Mas a maioria, gente boa. Como é que era gente boa? Era veaco, impaciente, mentiroso, desobediente. Imagine esse livro sendo escrito. Sendo contemplado essa escrita no nosso caixão. É perigoso, sim ou não? A Diva uma vez até falava para nós, né? Alertando, a gente viu até no CACV, não sei se alguém foi pro CACV, ainda vai, né? Tu foi, Daçane? Achei que... Domingo, né? Sim. Mas tu é já consagrada, né? Não, né? Tá tão branquinho, o meu tá tão sujo. Mas vamos lá. Ela é mais zelosa, né? Mulher. Aí o que foi muito tocado foi nesses pontos, né? Pontos bem básicos. Da gente não abraçar a cruz para viver um mundanismo. Tipo, tirar foto no Facebook, sem discernimento nenhum. E a Amy estava falando para nós da comunidade, entendeu? Aquelas fotos totalmente sem noção, né? Aí voltando para a Diva, ela falava assim, imagina a gente morrer com um tal no pescoço, aí lá todo mal vestido, com a saia bem curtinha, o vestido, ou então calça bem colada e morto lá. Alguém olha com tal no pescoço, todo mal vestido, morto. Que faz a vergonha alguém olhar. Tem que cobrir para poder não olhar, porque a irmã ou o irmão está mal vestido. A gente tem que se imaginar nesse mistério de cruz também esses momentos que chegará um dia. Pode ser hoje, né? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 20 anos, 30. É muito sadio pensar na morte, viu? Não pensar como um depressivo pensa. Eu vou morrer, estou desesperado, né? Não é esse pensar. Esse pensar é doentio, é depressivo, é perigoso. É um pensar sadio, é tipo assim, meu Deus, diante da cruz que eu abraço hoje, como é que eu estou lidando com ela? É como alguém que está indo para o céu e que, se morresse hoje, morreria feliz com essa cruz? Ou é alguém que quer se livrar da cruz de qualquer forma e vive reclamando e resmungando? Como o mistério do bom ladrão e do outro ladrão. Até o pessoal diz, não existe bom ladrão, né? Mas aquele ladrão ficou bom naquela hora. Bom demais, né? E ele roubou o coração de Jesus. Foi o último roubo dele, né? Roubou o céu, né? E um ladrão falava o quê? Se tu és o filho de Deus, me manda sair daqui, tira nós, né? Daqui também, sai tu mesmo. E ficou blasfemando, um monte de coisa. E aqui o ladrão corrige ele, né? Nós merecemos estar aqui, mas ele não. E ele se volta para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino dos céus, no paraíso, né? E o Senhor fala, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
São Tomás de Aquino até explica como é que aquele ladrão ia estar no paraíso se Jesus foi para o paraíso depois de quantos dias? Ao terceiro. Mas ele falou que hoje mesmo o ladrão estaria no paraíso. Ele ia chegar primeiro que Jesus no paraíso. Nunca pensaram nisso? Interessante, né? A Santa Tomás de Aquino explica. Jesus desce à mansão dos mortos na sexta, porque ele morre na sexta, né? Embora a gente medite melhor isso no sábado santo. Naquela hora, ele visita os justos na mansão dos mortos. E Abraão, vários justos contemplam lá o Senhor. E aquele ladrão também desce no mesmo dia, na sexta-feira. E quando aquele ladrão contempla Jesus lá no paraíso, a alma dele, no paraíso não, na mansão dos mortos, ele está contemplando quem? Aquilo que o Moisés fala aqui. Muitos santos falaram e viveram e disseram essa expressão: vontade de Deus, meu paraíso. Então, ao olhar para Jesus na mansão dos mortos, ele estava onde? No paraíso. Porque no sentido mais forte, o nosso céu, o nosso paraíso, mais do que um lugar, mais do que um estado de espírito, o nosso céu é o próprio Deus. Vocês estão entendendo? Então, ao olhar para Jesus, ele estava contemplando, ele já estava no paraíso. Porque contemplar a Deus, isso é o verdadeiro paraíso. O que os santos fazem? O que os anjos fazem no céu? Contemplar a Deus. Qual foi o maior prêmio dos anjos? Contemplar a Deus. Qual foi o maior castigo dos demônios? Não contemplar a Deus. Qual o maior prêmio dos santos? Qual a maior pena dos condenados? Entenderam? Então, por isso que aquele homem, aquele ladrão, se cumpriu a promessa. Hoje mesmo, nessa sexta, você vai descer comigo na mansão dos mortos e vai estar comigo. Você já vai estar no paraíso. Entenderam? Então, deve ser também esse desejo nosso. Vale a pena abraçar a cruz, porque é para um dia contemplar o Senhor. No livro Obra Nova, Caminho de para a Felicidade, me toca muito nesse ponto. Quando nós abraçamos a cruz, nós já abraçamos junto com ela a ressurreição. Não é uma coisa tipo depois. Eu abraço a cruz, aí depois vem a ressurreição. Não. No carisma, quando você abraça a cruz, você já abraça a ressurreição. É algo que não é separado, é junto. Ou seja, é um caminho de e para a felicidade. Ou seja, você está na felicidade de abraçar a cruz, mas você está caminhando para a felicidade plena e para a ressurreição plena. Entenderam? Tipo, a gente pode falar assim: rezar é uma cruz? Não. A gente deve ter cuidado com o que a gente chama de cruz. Embora a cruz seja uma bênção, a oração para nós deve ser uma alegria. Embora tem horas que é uma aridez, tem horas que é difícil. Vocês estão entendendo? E para mim isso é uma cruz? É uma penitência? Não. A gente deve ter cuidado com algumas expressões que a gente usa. E para mim isso é uma alegria. Embora algumas vezes os meus sentimentos não colaborem com essa alegria. Mas a minha inteligência deve rejubilar. Eu vou para o maior mistério desse mundo. Então nunca essas coisas santas a gente pode dizer que é uma cruz para nós, né? Embora a cruz seja algo santo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Compartilha com seu irmão um pouquinho. Amém?
Terceiro ponto. Primeiro ponto, qual foi? Vontade de Deus, porto seguro, lugar seguro, né? Segundo ponto, vontade de Deus, mistério de cruz e ressurreição. Vamos repetir? Primeiro ponto, vontade de Deus, lugar seguro. Segundo ponto, vontade de Deus, mistério de cruz e ressurreição. Terceiro ponto, o amor esponsal dentro da vontade de Deus. Ele é o combustível, né? Porque assim, como eu falei para vocês, quando eu falei que nada valia o nosso crescimento fazer aquelas coisas externas, não é que elas não tenham valor, elas têm. A coisa que tem mais valor na nossa vida, de valor infinito, né, é a Santa Missa. Porém, se a gente não viver esse mistério, vai mudar a nossa vida? Quando a gente está lá na missa? Não. Eu posso comungar 10 mil vezes, 100 mil vezes na missa, mas pode aquilo não mudar. Quantas pessoas vão para a missa e não mudam nada, né? Quantos de nós também talvez deveria ter mudado bastante, mas diante do que Deus nos pede, a gente dá apenas migalhas ainda. Então, porque falta o quê? Muitas vezes falta uma dose maior de amor esponsal. O amor esponsal vocês entendem bastante, porque vocês são casados, né? Fazendo as analogias aqui. Num casamento exige sacrifício, sim ou não? Exige silêncio, sim ou não? Às vezes. Exige diálogo, exige obediência, exige fecundidade, exige no dia do casamento propósito de cumprir aquilo que está prometendo, exige que você, o que está falando no seu coração esteja em sintonia. Quando o padre pergunta, né, por exemplo, prometes teus filhos, né, que o Senhor vos der, está aberta a vida, aí vocês falam o quê? Aí quando casa, começa, não, eu vou ter só 2 filhos, 3. Não, mas não é assim não é bem assim, não é tão radical assim, né? A falta do amor esponsal tira a radicalidade. Tira mesmo. A gente começa, não, a radicalidade é a minha medida, não. Não, porque tudo está começando agora, e tu fica essa euforia toda. Quando passar esse fogo aí, tu vai entender. Não vai muito na onda do teu pastor, do formador comunitário, vai na onda não. Aguarda um pouquinho para tu ver. Escreve o que eu estou dizendo. E começa a botar esse veneno para ir matando o amor esponsal. O Moisés, você vê alguma falta de amor esponsal nele? Você vê algum domingo da Páscoa, por exemplo, ou nas missas, é um desânimo nele? Não. A gente vê uma alegria cada vez maior, né? Cada vez mais e mais e mais. Não é o tempo que... Pelo contrário, o tempo ele vai aumentando o amor esponsal. Talvez não fique tão eufórico, tão sentimentalista, né? Tão emocional. Talvez não. Em alguns talvez sim, outros não. Depende de cada pessoa. Sim. Então, no amor esponsal, o que é que o nosso coração está diante do Senhor? Está diante daquele que é o esposo. O esposo e a esposa têm todos os direitos um sobre o outro, sim ou não? Claro que respeitando a individualidade, claro, né? Não é um escravizando o outro. Isso aí já é loucura, né? Um respeitando o outro e amando, é uma doação. Um vai tendo direito porque um vai dando direito ao outro de ter esse direito, né? E tem a alegria de dar esse direito. Então, Santa Teresa de Ávila fala que o que é amizade é um trato, aliás, o que é oração? Um trato de amizade com Deus. No amor esponsal tem que haver esse trato também. O Senhor é o esposo da nossa alma. E nós devemos corresponder essa esponsalidade. E corresponder com alegria. Tipo, quando a pessoa é casada, ela tem alegria na núpcia, seja uma núpcia diária, uma núpcia quando começou, uma núpcia de algo especial. Então, nós temos que pensar na nossa núpcia com o Cordeiro. Vocês lembram? Entendo que é núpcias, né? Claro, Zé, nós somos casados.
é o dia da grande festa. É um dia de doação ali total. Então, a nossa entrega para com Deus já é uma antecipação dessas núpcias do Cordeiro, aonde a gente vai estar para sempre com o esposo. Então, aonde é que essas núpcias vai acontecendo? Momentos bem concretos. A oração pessoal, aonde mais? Nos retiros, na Eucaristia, no estudo bíblico, aonde mais? O Santo Terço. Aonde mais? No dia a dia com a família. Porque, por exemplo, existem os atos pecaminosos, existem os atos naturais e existem os atos sobrenaturais. Dentro do casamento, o amor esponsal ajuda muito nesse ponto. Tanto o amor esponsal em relação a Deus, em especial isso, mas o amor esponsal em relação a Deus nos ajuda a viver também isso ordenado no casamento, em relação ao esposo, à esposa e os filhos, e também em relação à família Shalom. Exemplo, da comida. Eu sempre dou esse exemplo da comida, que é mais simples, né? Mas vamos depois dou outros exemplos. Você vai comer, você pode comer demais, isso é pecado, sim ou não? Comer de forma excessiva, desregrada. Comer como um animal, assim, naquela pressa também, aquela pressa. Comer apressado, sem necessidade, também é gula, mesmo que não coma muito. Você nem digere, nem mastiga, mas come com aquela pressa, voraz. Isso é gula, embora não coma muito. Parece que a comida vai acabar no mundo, né? A pessoa... Não é só falta de educação, é pecado também, é gula. Sabiam disso? Mesmo que não coma muito, mas se você come de forma desordenada. Igual aqueles cachorros com sede bebendo água, né? Tem que ter cuidado. Isso também é gula. Então, é uma forma de pecar em relação à comida. Existe algo natural, que é comer, e eu como para estar bem de saúde, de forma ordenada. Eu como o que é sadio. Isso é algo natural. A outra coisa era algo pecaminoso. A segunda forma é a forma natural. Eu como para quê? Para viver bem, para estar sadio, para estar forte, para estar saudável, né? Isso é necessário, sim ou não? É natural, qualquer um faz. Mas existe algo sobrenatural. Eu como para me gastar melhor pelo reino de Deus. Eu como para me ofertar mais na obra. Eu como para rezar melhor. Eu como para que na sexta-feira eu faça o meu jejum melhor. Então eu como de forma ordenada, mas eu como pensando em coisas eternas. Eu como pensando na minha oferta. É difícil fazer isso, sim ou não? A gente faz isso? Não. Muito raramente, né? A gente come simplesmente por comer, é algo bem natural, né? Então, no nosso dia a dia, por que que eu tenho filhos? Eu posso ter filhos simplesmente por um ato bem egoísta, porque eu quero a minha satisfação. Simplesmente. Eu quero os filhos para mim, para eles me darem orgulho, para que eu possa mandar neles. Tudo desordenado, né? Todas as intenções desordenadas. Eu posso ter algo simplesmente natural. Não, eu quero um filho porque é bom ter filho. É algo que harmoniza a família. Vai ser a alegria da casa. Quero educar ele. Passear comigo. É algo natural, sim ou não? Não é algo pecaminoso. E tem algo sobrenatural. Não, eu quero ter filhos porque eu quero encher o céu de gente. Eu quero que o meu filho seja santo. Eu vou educar ele para o céu. Por isso eu vou testemunhar com as palavras, com a vida. Eu vou gastar todo o meu tempo investindo para que ele seja santo. Ele pode ter um diploma, mas isso vai ser a coisa menor que eu quero para ele. Eu quero que ele vá para o céu. Que ele seja um padre, casado, mas eu vou fazer de tudo para que ele saiba que ele foi criado para o céu. Isso é algo, diga comigo, sobrenatural. Ou seja, o filho, a mulher está grávida, você vai falando com ele já, mas você já vai pensando no que para ele? No céu. O menino está perto de nascer, você já está pensando no batismo dele. O menino está já caminhando e você já começa a ensinar e educar e dando testemunho para o caminho do céu. E por aí vai. Ou seja, tudo em vista do céu.
Aí daí todas as coisas dentro da sua casa. O combustível é o amor esponsal. E vou varrer a casa por quê? Porque tem que varrer mesmo, é o jeito, é uma desgraça ser dona de casa, trabalha demais. Trabalha mais do que o marido e tal, e tal, e tal. Ou então, não, eu vou varrer porque tem que. Não pode dar doença em casa, tem que limpar mesmo. O marido não ficar com raiva. E faz com carinho, né? Natural. Ou eu posso fazer de forma sobrenatural. Não. Eu vou arrumar a minha casa porque meus filhos têm que estar num lugar bem, aonde pela limpeza eles podem glorificar a Deus, aonde os irmãos que chegam da obra podem ver um lar que foi alcançado pela alegria de arrumar a casa. Vocês estão entendendo? É dar um sentido profundo. Não é ser, só fala carisminha. Não é carisminha, não. É dar um sentido profundo a tudo aquilo que eu faço. Por que eu tenho um ato conjugal com meu esposo? Porque tem que ter necessidade do homem e da mulher. Não tenho porque eu gosto dela. Não. Por que eu tenho? Qual o sentido sobrenatural que eu vou dando a isso? Vocês estão entendendo? Às vezes a nossa vida ela começa a perder o brilho porque o sentido ou é pecaminoso ou é apenas natural. A gente não vai dando sentido sobrenatural. Eu vou dirigir carro para quê? Não, porque tem que ter... Sabe, existe quem tenha carro nesse mundo para se mostrar, né? Pecaminoso. Ou então natural. Não, mais confortável, for para meus filhos, meu bem-estar, natural, não é pecado. Ou então sobrenatural. Não, meu carro é porque eu quero dirigir melhor para o Senhor. No trânsito eu quero testemunhar. Eu quero levar os doentes. Eu quero dar carona para o pessoal do Shalom. Eu quero ser disponível para quem precisa. Não precisa nem formador mandar dar carona nem indireto. Eu vou dar mesmo. Percebe a diferença? É diferente ou não é? Às vezes eu fico muito preocupado entre nós, porque assim, às vezes tem irmão pagando passagem, eu não sei nem quem é que tem carro, quem não tem aqui não, viu? E ainda bem que eu não sei. Aí às vezes a irmã a pé, morre, antes de me levar a bala no caminho, né? A irmã vai com o carro vazio, passa bem pertinho da casa da pessoa, mas não leva porque não quer acostumar o irmão. A gasolina não vai aumentar, né? Não vai gastar mais. Você está indo sozinho, cabe mais 2 ou 3 pessoas e mora um pouco perto. E por que não leva? Vocês estão entendendo? As cadeiras estão ali. Aí todo dia é o mesmo miserável que leva. Os mesmos miseráveis. Parece o Ministério das Cadeiras, né? No Shalom de Pacajus é assim, aqui não é assim não. Só tem 5 pessoas que levam, as outras 50 não pode levar, porque todas as 50 são doentes. Só tem 5 pessoas sadias. E os 50 diz, ninguém trouxe essas cadeiras da Ave Maria. Aí só tem os 5 morrendo ali. Talvez entre os 5 tenha um com hérnia que pode qualquer dia estrangular a hérnia. Porque não tem outro miserável que ajude. Falta de amor esponsal. Ok? Partilha aí. Partilha um pouquinho. Quanto tempo? Tá terminando já, né? 5 minutos. Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre o que a gente partilhou? Podem fazer à vontade. Pois vai ser mais santa, é ser humilhada publicamente. E ela fez uma pergunta que eu não sei responder, mas sim, porque faz parte da nossa identidade. Eu estou respondendo que não aprendi, mas pela lógica teológica sim, porque
Porque os franciscanos é com o hábito, então faz parte da nossa... Não é apenas uma identificação aqui, né? A nossa identidade, claro que está na carne, na alma, né? Mas isso vai acompanhando, como diz a mim uma vez, eu lembro faz uns 5 anos, foi assim que eu entrei na comunidade, né? Ela estava falando de coisas eternas e coisas passageiras. Não sei se... Não, da Silene não estava ainda, porque eu entrei e saí, né? Faz tempo isso. Aí, tudo engraçado, né? Eu sou veterano, mas estou no mesmo tempo que ela. Já viu o tempo na vida de cada um, né? Aí me falando de coisas eternas e coisas passageiras. Aí ela falou do tal dela que ainda era o primeiro. Ela falou assim, mas isso aqui não é apego, é eternidade. Porque brincaram, né? Na hora que ela falou, ó, isso aqui é passageiro, isso aqui é eterno. Aí ela falou, olha, isso aqui eu já estou com essa quantidade de tempo, né? Aí o pessoal falaram, passageiro. Ela, não, é para eternidade. Isso é símbolo do que eu sou, é sinal do que eu sou. A sua pergunta foi bem interessante. Existem apegos que são naturais, entendeu? Que não chega a ser pecado. É apenas um apego porque eu gosto de... Que a gente pode entrar no puritanismo, né? Toda palavra apego está ligada a pecado. Não, apego normal. Tipo, eu gosto, sinto bem, mas eu sou capaz de ofertar se preciso for. Aí, se não for capaz, se preciso for de ofertar, aí já é um apego pecaminoso, né? Mas se não for, é normal, entendeu? Sim, irmão, tu ia falar alguma coisa. Tem que aprender. E assim, eu tinha uns textos, o padre pediu um padre, né? Pediu o texto, aí pediu o texto, ia até comprar. E era um apego também. Mas aí ele pediu, aí eu fiquei com uma coisa assim, pode dar. Ele queria comprar na realidade, ele não pediu, né? Não me vende o texto, eu falei, não, eu vou lhe dar. Eu nem queria dar, não vai ter, mas aí Tipo, eu tenho apego com alguns livros, né? Tem livros que eu tenho tanto apego que pra mim emprestar eu faço uma entrevista igual de empresa. Irmão, tu vai ler, tu vai me entregar qual mês, tu vai ter muito cuidado mesmo, não vai levar pra tal canto pra esquecer lá. Porque eu já perdi livros assim, né? Mas é errado também. Tem livros que eu fico assim até com medo de emprestar, entendeu? Tanto porque foi muito caro e é muito raro, e o conteúdo, assim, é pra eternidade mesmo, né? É muito forte. Aí raramente eu me despojo desses livros, né? É uma oferta mesmo. Tem até um que eu preciso me despojar depois que ler. Depois a Dacilene me lembra. É uma irmã que deu testemunho quando eu vim aqui. Esse livro, eu emprestei 2 vezes, não li ainda. Emprestei 2 reciclagens. Aí eu preciso ler ainda para poder repassar para ela. Aí você me cobra daqui 1 mês, que eu leio rápido. Entendeu? É bom que é público, né? Aí eu não tenho perigo de... Não dá. Vamos lá, João capítulo 20, versículo 11. Maria Madalena, como esse exemplo, né, de esponsalidade. João 20, versículo 11. Fala assim, ó. Entretanto, Maria estava cá fora a chorar. Vamos repetir comigo. Entretanto, Maria estava cá fora a chorar, junto do túmulo. Enquanto chorava, debruçou-se para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, uma à cabeceira e outra aos pés, onde jazera o corpo de Jesus. Mulher,
perguntaram-lhe: por que choras? E ela falou: porque tiraram meu Senhor. Dizia ela, e não sei onde puseram. Dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus ali de pé. Não sabia, porém, que era Jesus. Jesus perguntou: a quem procuras? Ela, supondo que era o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o pusestes, para eu o ir buscar. Palavra da salvação. Então Maria Madalena vai até o túmulo. Aqui é muito profundo, porque assim, ela se debruça diante do túmulo, ela se derrama, né? Que é fruto do amor esponsal. E aqui está muito ligado ao Antigo Testamento, esse texto novo, porque estava aqui o túmulo e do lado direito tinha um anjo, do outro lado tinha o outro anjo. Aí aqui simboliza o quê? A Arca da Aliança, aonde tinha um anjo do lado direito e um anjo do lado esquerdo na arca. Eram querubins de ouro na Arca da Aliança. Então ela se coloca ali na presença do Santo dos Santos. Estão me entendendo? Porque ali faz uma memória a Arca da Aliança, esse texto. Por isso que coloca, um anjo estava de um lado, só que ali era o anjo mesmo, não era apenas imagem. Era o anjo mesmo. Ou seja, é algo maior. Algo maior do que a Arca da Aliança naquele momento, né? Algo mais profundo. E é interessante que quando ela começa a chorar, e Jesus pergunta por que ela chora, porque ela acha que ele é o jardineiro. Ela pergunta onde colocaram Jesus. E ela fala que vai fazer o quê? Ela vai buscar. Mas ela podia trazer Jesus? Podia? Você acha que ela podia pegar assim e trazer? O que vocês acham? Ou sair arrastando ele pelos pés? Isso quer dizer o que para nós? O amor esponsal, ele não vai calcular. Vocês estão entendendo? A qualquer custo. Ela não foi, não, peraí. Ei, jardineiro, eu vou buscar, você vai me ajudar, viu? É que nem aquele canto das ilhas, né? Quando o Senhor resgata aquela pessoa, tira do cara, tira tudo aí. Isso, exatamente. É, exatamente. Primeiro o coração dela se voltou para o amado. Como ela ia trazer o amado, isso aí era, depois ela resolvia. Vocês estão entendendo? O amor esponsal, ele faz isso. Não, eu vou para o grupo de oração. Como eu vou, eu não sei. Eu sei que eu me decido aí. Eu vou ser acompanhado, eu me decido. Eu vou devolver a comunhão de bens. Como Deus vai dar um jeito, vai me iluminar. Mas primeiro eu me decido, pela vontade de Deus. O amor esponsal, ele primeiro dá força à nossa decisão. Depois ele vai dando luzes. Ou pode ser também o contrário. O amor de Deus me dá luz para a minha decisão. Não como eu vou fazê-la. Vocês estão entendendo? Ele ilumina a minha inteligência para decidir. O amor esponsal. Ele ilumina. E ao mesmo tempo que ele ilumina, ele dá uma força. Aí depois, como consequência, Deus vai clareando. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou devolver minha comunhão de bens? Como é que eu vou ter outro filho? Como é que eu vou sair desse emprego e arrumar outro, porque esse emprego está atrapalhando? Como é que eu vou pedir perdão a essa pessoa? Primeiro vem, Deus ilumina a minha inteligência e eu tomo uma decisão. Não é algo de sentimento. Entenda, amor esponsal passa pelas emoções. Passa sim, vou dizer que não passa, né? Passa pelos sentimentos, claro que sim. É o Eros, né? Bento XVI fala. Na carta Deus Caritas Est. Deus é amor. Claro que passa. Sim, isso é bom demais.
despojada, né? Se despojou, né? Pelo amor do mestre, pela a função que ela estava desenvolvendo. Não quis saber se alguém ia reclamar porque ela estava pegando a casa porque não era só dela, quer dizer, ela quis fazer a ação dela também. Ele disse que isso nunca vai esquecer na vida dele. Enquanto ele existir, aquilo ali vai ficar forte na vida dele. Aí eu digo, sabe o quê? E aí, se essa mulher teve essa atitude, que ela é humana e é falha, imagine Deus. Sem dúvida. Imagine Deus. Gente, Ele não troca com nada. primeiro, nós somos amados, sim ou não? A gente fala, a primeira pregação ela é base para o amor esponsal. O amor de Deus é o quê? Pessoal, eterno, incondicional, misericordioso. O grande problema nosso é porque a gente esquece da primeira experiência, é ou não é? Essa primeira experiência ela não vai se repetir, ela vai se renovar. E ela vai crescendo. Porém, muitas vezes, acontece isso conosco. Ó. Nós não nos decidimos porque nós começamos a duvidar do amor de Deus. Não, mas será que vale a pena fazer isso? A gente vai calculando o nosso amor pela cara do pastor, pela cara do formador, pelos resultados obtidos, né? Tipo, não, comunhão de bens está com 10 anos que eu dou, e o Shalom está caindo, vou dar mais não. Eu dou a comunhão de bens há 30 anos, mas eu não vou dar não, porque quanto mais eu dou, mais perde, e menos tem a porcentagem, está menor. 50% devolvi, agora só é 30% vou devolver mais não. Todo mundo é infiel, por que eu não vou ser? Vou pro inferno, vai todo mundo. É uma lógica que não é lógica de amor esponsal. A gente vai medindo, entendeu? Vai medindo. Tipo assim, não, ser obediente pra quê? Se nem o meu formador é obediente. Engraçado que a gente deve ter muito cuidado com isso, com os venenos contra o amor esponsal, né? Porque Maria Madalena aqui, ela estava inflamada, né? É tanto que lembra aqui do livro O Leão que Ruge ao Longo do Caminho. Ele fala que Deus canaliza os nossos defeitos, não é que ele transforma não, canaliza. Para algo que a gente tem potência para fazer. Por exemplo, Pedro era orgulhoso. Então ele tinha potência para ser o quê? Líder. E geralmente quem é muito orgulhoso, amostrado, tem capacidade para ser líder e Deus formar ele de um bom líder. Conduzir um povo, certo? Deus canaliza, não é que ele transforma aquilo, mas ele canaliza para a direção certa. Quem vive nos pecados contra a sexualidade, ele tem uma vocação muito pessoal para a intimidade com Deus. Santa Maria Madalena, ela tinha muitos pecados contra a área da castidade, né? E por isso a tradição fala que depois ela se recolheu no silêncio para viver com o esposo, Jesus. Você é celibatária, né? Vocês estão entendendo? Uma intimidade profunda se tornou uma grande mística, né? Da igreja. Então, foi sendo canalizado pela esponsalidade. Mas aqui voltando, né? Foram me falar, foram dormir lá em casa, às vezes eu acolho com as pessoas lá em casa, da obra, né? Aí a gente falando sobre determinado assunto, a pessoa, tal formador não faz isso, porque eu vi isso. Era algo bem concreto, de fato não era mentira, né? E ele não faz isso há anos. Aí, como isso é maligno, né? A gente ter cuidado com isso, né? Aí quando a pessoa foi me formar, eu só conseguia lembrar daquilo que a criatura me falou. Meu Deus, a pessoa está me cobrando com toda a força do coração dela, né? Mas ela não vive. Isso é do cão. Tanto o que a pessoa falou como o que eu pensei. Se ela não vive, vamos rezar por ela. É ela e Deus. Mas o que ela está me ensinando é verdade, eu vou procurar viver. Vocês estão entendendo? O amor esponsal é assim. Não. Eu não vou obedecer não, porque nem o formador. Fiquei sabendo que Emi fez isso, rapaz. O Moisés, me disseram, tu nem sabe o que eu sei de Moisés. Não, o amor esponsal não é medido pelo que Moisés fala ou deixa de fazer. Nem pelo que o Papa faz ou deixa de fazer. Ele é medido por uma medida que não tem medida. Olha como foi filosófico, né? É uma medida incalculável, como fala Santa Teresinha, né? Quem ama não sabe calcular. Se até hoje nós estamos calculando no nosso casamento, no grupo de oração, na comunidade, no emprego, a gente vai ser infeliz.
Porque a gente vai querer a medida dos outros, o tamanho que eu dei para eles encherem. Vocês estão entendendo? Por isso que a gente se decepciona na caminhada, porque a gente fala assim, ó, ei, eu quero isso de ti, enche aqui. Aí a pessoa enche. Não, mas eu quero é mais. Aí a pessoa, não tenho mais. Quem tem é Deus, gente. Por mais perfeito que seja seu esposo e sua esposa, ele nunca vai chegar a um grau que você vai dizer assim, eu estou satisfeito. Não. Nunca. Nem formador, nem ninguém. Porque ele sempre vai estar tentando chegar num grau maior. Porque ele foi criado para coisas eternas, e você também. Por isso que o que ele te dá não te satisfaz. Porque ele ainda não satisfez a alma dele. E mesmo que ele estivesse no grau da 7ª morada, ele não poderia te preencher. Ele só pode te ajudar a ir para o caminho. Vocês estão entendendo? Acontece esse grave erro dentro dos casamentos. A pessoa acha que quando o esposo não tiver mais nenhum pecado, nenhum defeito, ela vai ser feliz. Não. É quando você for todo de Deus e conseguir lidar com as fraquezas do seu esposo, dos seus filhos, de formadores, de qualquer pessoa, aí está no caminho certo. Quando o amor esponsal for a medida, de não saber medir, né? Quando essa for a medida. Então que Santa Maria Madalena nos ensine, nos ajude, né, nesse caminho. Ela ia criar uma força aí que não tem nem uma Mulher Maravilha que desse conta, né? Para levar o amado dela. Ela é a esposa do Cântico dos Cânticos. Onde está o meu amado? Passei as noites a procurá-lo, né? Onde está? Santa Maria Madalena, ela é essa esposa do Cântico dos Cânticos, onde ela sai à noite, sem medo do perigo, das feras. É isso que nós somos chamados a viver. Vamos baixar um pouquinho nossa cabeça e, orando no Espírito, vamos pedir ao Senhor que nos batize no amor esponsal, nos batize na vontade de Deus, nos batize na firme decisão, na determinada determinação. Oremos com mais fervor, com mais firmeza, com mais convicção, suplicando que o Senhor nos renove nessa esponsalidade. Vá com suas palavras pedindo a Santa Maria Madalena a intercessão dela sobre a sua vida. E pela intercessão dela, a esponsalidade, a vontade de Deus vá se firmando. Hoje, não amanhã, hoje. Vá se firmando no seu coração. Pedimos, Santa Maria Madalena, vossa intercessão, para que sejamos firmes na vontade de Deus. Sejamos renovados com responsabilidade. Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, Santa Maria Madalena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bom, né? Muito bom mesmo.